Bem-vindos ao Papo Caramelo, o primeiro programa da temporada 2020 da Caramelo. Eu sou o Caio, esse é o Gabriel. E aí, Gabriel? Beleza? Nesse quadro a gente vai falar sobre cultura pop em geral. E como o BoJack acabou de terminar, a gente achou justo falar sobre BoJack Horseman e essa última temporada. Exatamente. BoJack foi, assim, eu acho que encerrou perfeito, né? Ele conseguiu encerrar todos os arcos principais. Teve uma certa correria ali, que acho que passou por cima um pouco do que seriam os personagens secundários, tipo o Mr. Peanut Butter e tal, coisas assim. Mas eu acho que ele conseguiu encerrar muito bem e terminou com uma vibe que foi coesa, né? Tipo, da Sim. primeira temporada até a última, assim. Manteve o mesmo tom, tipo, teve seus percalços aí entre algumas temporadas, né? Mas eu acho que finalizou. Ela é consistente, né? Ela é consistente. Bom, em primeiro lugar vai ter spoiler, né? Porque a gente tá falando Vai. do final, então se você não assistiu o final ainda, vai assistir e depois você vem ver a crítica aqui. Mas pô, cara, eu vi em algum lugar que era pra ter mais temporadas, né? Sim. Que era pra ter, se eu não me engano, até a 7ª. Acho que por isso que alguns personagens ficaram meio corridos. Eu assim, acho que sim, teria mais uma temporada e por isso eles tiveram que dar uma corrida, né? uma com algumas agilizada, coisas. sim. Mas por exemplo, os principais ali, a Diane, a Princess Caroline, Sim. eu achei que tiveram teve um fechamento digno pra cada personagem. Sim, assim. sim, muito coerente, assim, né? Tipo, foi até uma surpresa, né, da Princess Caroline pra Sim. mim. Porque é um personagem que era assim, muito secundário, assim, foi crescendo e Sim, o Gilda, né? sim. Que foi se relacionar com ela e foi meio surpreendente, assim. E tem umas sementinhas, assim, quando você reassiste, você vê que tem umas coisas... Por exemplo, eu reassisti a segunda parte da temporada final e eu vi que em uma das cenas, na cena que o Todd invade o escritório e fala, eu tô com a creche aqui, não sei o quê, Sim. o Gilda, ele tava compondo a canção. A música que ele canta pra ela no final. E aí ele fala, opa, peraí. Aí vai falar com... Assim, tem os toques. BoJack, ela sempre teve isso, né? Ela sempre teve payoff. Sim. Quer dizer, sempre teve setup. Pista Sim, e sim, recompensa, sim, no sim. caso. Que pista e recompensa Não, em termos cinematográficos é quando você bota algo... você dá uma pista de algo que vai acontecer no futuro. Tipo... Por exemplo, a Charlotte lá... Aí quando ele vai visitar a Charlotte, ele quase fica com a filha dela... Sim. que é menor de idade, e isso tem uma reverberação na última temporada. Exatamente. Então BoJack sempre teve isso, assim. Se você Sim. assistir com atenção, você vai ver que tudo teve... Nada é jogado. Exatamente. Tudo teve teve uma preparação para um Sim. segundo momento, né? Pois é, exatamente. E o final do Todd, eu achei que era um personagem que podia ter desenvolvido um pouco mais, assim. O Todd. Eu tenho a sensação de que, como ficou meio corrido, teve o arco da mãe dele lá, Sim. meio rápido e tal... E ele se reconcilia com o BoJack um pouco fácil demais. Sim, assim. sim. Foi a impressão que eu fiquei. Mas Sim. também o BoJack foi preso e tal. Mas assim, eu acho que foi mais pela questão do tempo. Sim. Mas, tipo, é coerente o que aconteceu com ele, mas eu acho que poderia ter sido mais... Tido um respiro trabalhado. maior, assim. Eu acho bem... Acho bem digno mostrar... Porque, assim... É engraçado até que o BoJack é uma série de animação bem absurda, mas a gente fala dos personagens com uma visão bem realista, né? Sim. Porque eu acho que é bem injusto o arco do personagem terminar com ele amadurecendo. Com ele tendo a própria casa, Sim. se reconciliando com os pais, que os pais eram novidade. Ele era o cara que dormia no sofá, né? Exatamente. Tipo, é algo absurdo, assim, o cara tá há 10 anos morando no sofá, mas no final tem um fechamento realista, assim. Sim. Ele encontrando a própria maduridade, perdoando os pais e tal. E pô, o BoJack tem sempre muito disso, né? Eu também acho que o Todd podia... Não só o Todd, mas o Peanut Butter também achei que foi muito rápido as coisas que aconteceram. Sim, não, o Peanut Butter foi bem corrida. Porque realmente... já estava anunciado o que aconteceu com ele, né? Mas, tipo, não teve sei lá, o arco dele acho que acabou sendo mais fraco. Assim, Sim. em comparação com os outros. Eles foram self-aware o suficiente pra fazer uma piada, né? Que tipo... Do Hollywood. Não só isso. Não só isso, mas Foi também muito bom, tá? Sim, era pra ser D de Dead, mas voltaram a ver. Mas também tem que tipo, o término dele com a dog lá é tipo... É off-camera, ele falando, Sim. não, recebi uma mensagem, a gente terminou agora. Sim, Tá ligado? Achei legal que... Tipo,
tipo, eles não tentaram fazer uma Sim, eles estão cena conscientes de que a parada tem que ser assim. que teria que ser assim. Exatamente. Pô, além do mais, assim, teve muita gente que achou a primeira parte um pouco mais fraca e gostou um pouco mais da segunda. Sim. Eu gosto da primeira parte, tipo, eu não achei mais ou menos, igual outra gente falou, o próprio Lincoln falou que ele achou mais ou menos, e eu não achei. Mas a segunda parte, acho ela muito alto nível, assim. Apesar desses problemas de rushar algumas coisas, eu acho que ela encerrou mesmo. mas os episódio por episódio é muito lindo. O primeiro episódio já da volta, que é ele sendo professor lá da faculdade, eu acho muito massa. Já é muito massa, realmente. Que os alunos dele invadem o AA pra mostrar que são bons atores. Exatamente. E aí no final tem a menina que realmente tá com problema. Esse é muito bom também. A punchline da parada é muito boa. Realmente. E aí no segundo episódio já tem o processo criativo da Diane, né? Que ela... Eu acho que muito massa. Um conflito interno ali. Eu acho muito massa isso do BoJack também, que é uma série que eu acho que ela foi endeusada e injustiçada pelo mesmo motivo. Que é de, tipo, querer buscar uma profundidade nesses personagens, assim. Sim. Porque tem gente que bota num patamar gigante porque fala, nossa, BoJack, de acordo com Sartre, o existencialismo da série, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo tem gente que fala, é a série do Cavalo Triste, eu não vou assistir porque estão querendo profundidade de algo que não existe. Sim. E eu acho que existe um meio termo aí, né? Que é tipo, perceber que, querendo ou não, é uma série que comenta muito sobre os tempos atuais, né? Sim. Então, mas acho que ela consegue um equilíbrio entre o que é trend, digamos assim, o que é a tendência, o assunto do momento, e tentar buscar uma reflexão mais profunda a respeito disso, entendeu? Como ela trata vários assuntos de feminismo, o próprio Me Too e tal, que teve vários momentos que a série abordou isso. Então, acho que... E abordou com responsabilidade, eu acredito, assim, né? Do meu lugar de fala. Sim. E também tem todo um lance de que, tipo... Por exemplo, a Diane lá quando ela tá no processo dela, ela fala uma hora... Mas eu sou uma jovem de classe média alta, meus traumas não são necessários, assim, e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, ela fala, não, mas esses traumas moldaram quem eu sou, etc. E pra mim foi real. Então, tipo, eu acho que o que falha pra galera entender é isso, é que BoJack ele pega um tema do momento, por exemplo, o cancelamento. E ele vai falar, e ele vai, tipo, mostrar os dois lados e mostrar que nem tudo é o que parece, né? Sim. Que é algo que eu acho que é muito feliz naqueles episódios da entrevista lá, aquele episódio das 2 entrevistas, que quando ele dá a primeira entrevista, que ele fala que tá arrependido e tal, ele é um herói da nação. E aí ele dá a segunda, que não é uma entrevista tão feliz, que a entrevistadora já pega no pé dele, já aponta todos os erros que ele fez, Sim. E aí ele vira um vilão público. E aí, tipo... Tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ele vai na faculdade lá, e tem um cara que fala, pô, mas você tá certo, mano, esse negócio, tudo hoje é cultura do macho, não sei o que, e você tá lutando contra isso. Exatamente. E o BoJack fala, tipo, eu não tô lutando contra isso, tá ligado? E aí a gente tem que falar desse aqui, do unicórnio Galudão, porque é justamente a oportunidade que ele tem de ter uma saída pelo outro lado, digamos assim, né? Tipo, você foi cancelado por essa galera, agora então você pode virar herói daquela outra Sim. galera, que eles falam até, vá onde o amor está, né? Sim. Então, tipo, tem várias só que, tipo, no final, o BoJack, ele não é um cara que tava, tipo, querendo ir contra a essa noção de cultura do patriarcado, mas ele também não é um cara que não errou. Ele fez erro pra caralho, ele cometeu erro pra caralho. Sim. Foi um cara escroto com inúmeras mulheres. E ele se arrependeu, no final dá pra ver que ele se arrepende de verdade. Só que, tipo, a opinião pública, ela vai muito só pra esses lados, né? Sim. Ou você tá cancelado ou você é um herói. Mas não, tipo, existe um ser humano por trás que... Exatamente. Ele pode ser escroto, pode ser isso, pode ser aquilo. Ele, em momento nenhum, ele deixa de ser esse humano cavalo falho. Tipo, ele até o último segundo ele é um cara que ainda tá tentando descobrir a melhor forma de agir e tal. Sim.
ele teve uma infância problemática e tudo aquilo, a série mostra tudo isso, a mãe e Sim. o pai dele, não sei o quê. Mas isso também, todas essas merdas que aconteceram com ele não eximem ele da responsabilidade. Exatamente. Tanto é que no final ele foi punido, ele foi preso, uma punição simbólica, digamos Sim. assim, né? E na prisão ele acaba exercendo a mesma função que ele estava fazendo de professor na universidade no Sim. começo. Tem aí meio espelhado também o começo dessa segunda parte e o final. E daí com isso ele tem meio que uma punição barra redenção, né? Que tipo, ele tem medo até de voltar para o mundo real, porque ele Sim. vai depender só dele mesmo, ele Sim. não vai ter mais a rotina regrada da cadeia e tudo mais. Então E a outra coisa que falham também perceber, a meu ver assim, essa galera que faz análise, principalmente essa galera da análise do final explicado, não sei o quê, é de tipo perceber também que BoJack desde o início ela tem bastante críticas à indústria. Sim. Não é só o personagem. Tipo, os dramas do personagem, os erros deles e tal, é pra gente como a gente se identificar. Exatamente. Tipo, um homem que cometeu os erros que o BoJack cometeu, ou que passou perto de cometer alguns erros que ele cometeu, consegue se Sim. identificar. Da mesma maneira que uma mulher que passou pelos traumas da Diane consegue se identificar com ela. Sim. Mas o que tá durante toda a série que a gente não consegue se identificar, mas que dá pra perceber é o poder da indústria, né? Tipo, aquele discurso do BoJack, que num dia ele era herói e no segundo ele é vilão, são com os mesmos fatos. Sim. Só que de acordo com a visão mercadológica, Exatamente. muda, né? Sim. Tipo, a menina que tá entrevistando lá, no início ela tinha a visão mercadológica de tipo, eu vou trazer essas figuras de Hollywood danificadas e vou passar um pano nelas. Sim, exatamente. Quando muda o enfoque já... Aí quando muda o enfoque, as mesmas informações Exatamente. são usadas pra transformar o cara num vilão. Sim. Então, tipo, existe um cinismo no universo de BoJack também que eu acho que algumas pessoas falham em analisar, né? Sim. Que não são só os personagens, é Hollywood. E eles vivem muito... Acho que muito boa parte do humor do BoJack também vem com esses clichês, né? Eles trabalham muito com esses clichês da indústria e tal. Sim. Então sempre tem uma certa desconstrução assim também no BoJack, de várias coisas. É muito interessante. Até da própria cultura pop, aquelas... a própria Sarah Lynn no início, que era Sim. aquele... Era Miley Cyrus. Sim, isso aqui exagerado. Sim, pra caramba. veio da Disney e aí virou Exatamente. uma figura sexualizada e tal. E... Pô, a gente falou dos 4 primeiros episódios. E o 15º episódio eu acho que ele é uma das melhores coisas já feitas assim na TV. Nesse momento tem tipo 3.000 avaliações no MDB e tá com 10/10, tá ligado? Sim, não é à toa, né? Não é à Porque toa. eu acho que foi um episódio que ele conseguiu condensar ali quase todas as discussões da série, assim, né? Sim. Num episódio. E trazer diante de um ponto de vista até quase existencialista, né? Uhum. Que é tipo os caras se perguntando ali o que é felicidade, não sei o que, e tipo aquele diálogo. E se vale a pena ou não, tipo, por exemplo, o Secretariat ele fala que ele tem orgulho de ter se suicidado porque ele fala, mano, eu escolhi meus termos, tá ligado? Eu escolhi morrer. Exatamente. Só que aí depois quando ele vai ler o poema, ele aí fala... você tipo, vê que é outra história. eu queria ter visto antes a beleza das coisas em vez de... Sim. A vista do meio do caminho, né? Uma coisa assim. Meio caminho pra baixo. Meio caminho pra baixo. Queria ter visto antes. É. E aí ele fica relutante Sim. em se jogar, né? Esse meio caminho pra baixo pode ser interpretado de várias formas também, né? Como a própria decadência do personagem do BoJack. Sim. Moral, assim, tipo, se ele soubesse que ia dar toda essa merda, talvez ele tivesse agido diferente. Exatamente. Então acho que é mais ou menos essa um pouco a mensagem que fica do BoJack, né? Tipo, Sim. acho que é você ter uma responsabilidade das suas ações, assim, acredito. Tanto quanto pra você quanto pros outros, né? Exatamente. Que tipo... No nível pessoal, além dessas coisas de corporação Sim. que a gente já falou, do mais Sim. crítica à indústria e tudo mais. Porque é uma coisa que no episódio da entrevista, a entrevistadora fala, que tipo... Ela fala, não, mas então eu não posso me relacionar com ninguém do meu trabalho porque eu tenho poder sobre as pessoas. E aí ela começa a citar e ela fala, mano, você tinha poder sobre elas, sim. Sim. Tá ligado? De maneira ou de outra, você realmente tinha um poder sobre elas. Por exemplo, em nenhum momento a série deixa isso claro, mas vamos tentar levar para um cenário real. Uma pessoa que é um agente
que o primeiro cliente é um astro e não quer perder o emprego e tal, às vezes ela bota isso em consideração para se relacionar com a pessoa. E não é porque ela é vendida ou é só porque... E existe uma hierarquia, né? Isso, Sim. Então, tipo, a pessoa ela tem uma vantagem, digamos assim, já tem isso causa uma diferença que, né, a pessoa não é tirar proveito, mas tipo, já tem uma... Como é que eu vou dizer? Já tem uma vantagem natural, né? Exatamente. Tipo, é uma coisa você ser um ator e é outra coisa você ser um agente. Tipo, um agente, ele não tem exposição midiática, né? Ele tá por detrás das câmeras lá e tal. Mesma coisa no lance da Gina lá, que tipo, ele meio que dominou a vida dela, né? Ele começou a... Do mesmo tempo que ele não queria nada sério, ele começou a ir na casa dela o tempo todo. Sim. E teve o lance com as drogas, no final ele acaba enforcando a mina e ela fica traumatizada e tal. Então, tipo, eu acho que é realmente a mensagem de BoJack, que é tipo, existe causa e consequência, tá ligado? Exatamente. E por mais que depressão seja algo sério e exista e tal, assim, no final do dia a gente pode evitar muito das coisas que acontecem, assim. Sim. Se a gente tiver uma visão mais responsável para as coisas. Tipo, uma coisa que fica claro também nessa última temporada é que a Sarah Lynn começa o vício porque o BoJack dá vodka pra ela. Exatamente. Isso é algo que, tipo, se ele não fizesse isso. Teve um monte de coisa que fugiu da mão dele. Mas teve várias coisas que ele podia ter escolhido não ter feito também e fez. Exatamente. Independente se ele estava drogado ou não, independente se... Acho interessante isso. Teve gente na internet falando que BoJack é o Neon Genesis Evangelion ocidental. Nossa. O que você acha? Cara, eu acho essa uma afirmação polêmica. É polêmica. Porque não tem nada a ver, né? Mas tem... Eu vejo toques de Evangelion no episódio do Devil from the Halfway Down lá. Sim. Mas ainda assim é muito... É resumir genérico demais. Tipo, são duas séries que tratam de depressão. Sim, não acho que dá pra dizer que é o Evangelho Ocidental, não tem nada a ver. Sim. Tipo, toda a construção do BoJack é em cima de uma pegada de humor e tal, e o Evangelho não tem nada disso, por exemplo. Tem só um pinguim engraçado no máximo. Que é o do Shonen, né? Sim. Mas elas podem ter temas, sim, tratar de alguns temas parecidos. Em alguns momentos também. Sim. Eu acho que o BoJack trata de muitas outras coisas também diferentes. Eu acho que o BoJack tem uma semelhança que ela compartilha com o Evangelho, que é no quesito de estrutura da série como um todo, que é tipo assim, se você pensar no Evangelho, ele começa meio shonen padrão e depois vai pra algo mais profundo, entre aspas. Sim. E o BoJack, ele começa parecendo um Family Guy, assim. Teve muita gente que eu conheço que dropou a série no início e veio ver depois, né? O primeiro episódio ele não dá o menor indício do que vai ser BoJack. Assim. É tipo um monte de piadinha rápida, aquele humor situacional com Hollywood. Sim. E fim, né? Exatamente. E aí, conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais profundo na questão dos personagens e tal. Mas eu acho também que o mérito do BoJack e o legado não fica só na parte do drama. Eu acho que a parte do drama foi muito bem, mas eu acho que a forma como o BoJack constrói o humor assim é uma parada que não é revolucionário, mas tipo, eu acho que eles trabalham muito bem os elementos que eles têm. Tipo, levando muitas vezes o humor, tipo, o personagem levando até o mais absurdo o que a gente sabe dele, tipo o Todd, por exemplo. Sim. A gente sabe que ele age de uma certa maneira. O Todd vai ser Todd em todas as situações. Sim. Então, muitas vezes, o Todd sendo Todd a um nível absurdo é uma coisa muito engraçada, assim. Não foi eles que inventaram isso, sim, mas, tipo, eu acho que eles trabalham muito bem esses conceitos. Isso é bem humor de animação ocidental mais antiga, né? Tipo um Pica-Pau da vida. Pica-Pau, até os Simpsons, né? Sim. Tem uma parada tipo assim isso. Do Homer Simpson. Ser o bobão sempre comendo rosquinha. Sim. O Todd, ele tem até nessa última temporada tem uma recompensa pro público, né? Que é o Judah falando... Nesses momentos eu me pergunto o que o Todd faria. Sim. Ele faz ele já esquematiza todo mundo do Todd. Pensando no Todd. Aí o Todd fala, pô, conseguiu de novo. O cara é tão eficiente que ele consegue saber o que é isso. Tipo, é uma interação
de dois personagens que a gente conhece e que faz sentido, Sim. entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito... Eles fazem muito bem, trabalham Sim. muito bem. Eu acho que o BoJack também... É porque o drama e esses assuntos tipo depressão, tipo Me Too e coisas mais atuais, eles acabam sendo o centro da discussão porque a intenção é essa, né, dos criadores, que seja o centro da discussão. Sim. Mas existe também muito experimentalismo no BoJack, que às vezes as pessoas ou não reparam ou tipo não dão tanta atenção. Mas, por exemplo, eu não lembro de ter visto um desenho de animação que tem um episódio de 20 minutos só de um monólogo. Igual aquele Cara, do esse funeral. episódio foi... Também tá ali no top, Sim. sei lá, Tá. top 10, top 15 melhores episódios aí do BoJack. Tá. Muito Com bom certeza. esse episódio. É tipo, ele é decupado inteiro dentro Sim. de um cenário só, que é algo que como é? Em live action as pessoas evitam fazer pra não... Exatamente, não parecer pobre, sei Sim. lá, baixo orçamento. E eles fizeram. Sim. Tem o episódio do Fundo do Mar, que é inteiro em... Cara, esse que é inteiro episódio é mudo. incrível, esse episódio é fantástico, assim. E a gag final dele é fantástica. Sim. Não sei se você lembra que ele aparelho. descobre que dava pra falar no final. Sim. Ufa. Muito bom. E também essa piada da fala tem relação com o episódio, né? Sim. Que ele escreve o bilhete lá falando que ele não estava conseguindo se comunicar direito com a Exatamente. diretora e tal. E aí é literal. Ele tava É com literal e problemas de metáfora. comunicação. É. Exatamente. E aí, tipo... Porque pra muita gente, quando fala em experimental, você vai pensar no episódio do LSD, Mas isso não é experimentação, assim, isso é algo que você já espera de animação. Mas você fazer um episódio inteiro mudo, ou você fazer um episódio inteiro só num cenário, sendo animação, isso são coisas que BoJack experimentou e com excelência, né? Exatamente. Assim, tecnicamente, pra quem é fã de animação e tal, e fica vendo aspectos técnicos, o BoJack não é exatamente, assim, um primor técnico de animação, né? Não é uma referência. Sim. Mas eu acho que ele conduz muito, em geral, pelos diálogos, né? Pela fala Sim. e tal. Mas eu acho que até nesse aspecto da animação a série foi crescendo ao longo do tempo. Sim. Assim, se você for comparar a primeira temporada com o final, tipo, já tem momentos muito bem animados assim também. E ela tem também uma direção que eu acho ela bem contemporânea, assim. Sim. Tipo, ela vai ter episódios, tipo esse penúltimo, que é ultra... Como é que se fala? Bem pro lado onírico. Mas você também vai ter, por exemplo, no episódio lá que o BoJack tá discutindo com a Diane e com a Carolyn. Sim. Sobre as coisas que ele fez e tal. Você vai ter também um plano onde ele vai dar um discurso para os alunos e a câmera vai ficar atrás mostrando a reação da Carolyn e da Diane enquanto ele dá o discurso. Sim. De tipo, as duas estão com cara tipo, pô, o cara realmente estava tentando mudar e... Sim. E tipo, isso é algo muito mais de direção mais clássica, assim, né? Sim, de sim, você sim. fazer o blocking mostrando a reação, quem tá com Exatamente. poder, quem... Não, então, se você compensa a animação, tipo, quando eu falo que a animação não é o primor técnico, é de tipo, de movimento mesmo, Sim. porque acho que no próprio suporte que eles escolheram fazer o Sim. BoJack tinha essas limitações. Mas, tipo, em questão de direção, é muito bem dirigido o BoJack, É. com certeza. Muito bem dirigido. Tem vários momentos, assim, que são shots sim, que eu considero bem inteligentes no sentido, se fosse tirar pra um live action, seria uma cena muito forte, assim. Sim. Não, com certeza. A morte da Sarah Lynn é muito foda. Tem vários momentos, a gente pode falar palavrão, né? No podcast. Não vai passar na TV aberta. Assim. No YouTube a gente blipa, no podcast a gente deixa. Pode crer. Que haja monetização. Mas... E assim, eles usam a animação pra... O fator da animação eles usam de forma inteligente pra, dependendo do aspecto do episódio. E, como por exemplo, o episódio do bloqueio criativo da Diane, dessa última temporada. Eles usam uma estética de rabisco. Sim. Quando ela tá pensando nas ideias e tal. Eles dão uma
Aí, Uma variada no estilo. sim. Tem aquele da primeira temporada também, que eles fazem Tipo Peanuts, né? Peanuts, exatamente. Que é quando ele tá tendo alucinação. Sim, que é muito bom também esse Sim. episódio. E aí, nesse do bloqueio, enquanto ela tá lá sendo um rabisco, a detetive, que vira o personagem depois, ela é super colorida Exatamente. e mais wholesome no desenho. Sim, eles brincam um pouco com a linguagem também. Que isso é algo que não dá pra fazer muito bem em live action. É, mais difícil. Tipo, dá pra fazer, mas são outros os Sim. subterfúgios. Bom, continuando aqui a análise, a gente vai botar todo episódio desse Papo Caramelo, a gente vai botar áudios de pessoas que quiseram colaborar com o episódio, dar a sua opinião e tal. E a gente separou 2 áudios aqui e vamos reproduzi-los e depois acrescentar algo com a nossa opinião. O primeiro áudio é da Milena. Na verdade, toda a trajetória da Diane, pra mim, ela é, tipo, maravilhosa, porque eu me identifico muito com a personagem, muito mesmo. Uma das coisas que eu também gosto muito dessa série é que, tipo, ela trata a depressão e a tristeza de uma forma muito plural, sabe? Como eu nunca vi antes. Tipo, antes, o jeito que eu via as pessoas... Tipo assim, antes o meu... Ai, meu Deus, a minha base de coisas audiovisuais que tratavam depressão era, tipo, um filme chamado Prozac. Acho que é Prozac Z, não lembro. Que é basicamente um filme de uma menina depressiva. E, assim, eu lembro que eu odiei o filme. E eu lembro que eu não me senti nem um pouco representada por ele, porque tratou a depressão de um jeito muito idiota, sabe? Tipo, um jeito muito triste só. Tipo, depressão é você ficar triste deitada na sua cama, entendeu? E é isso. E em BoJack você vê que, tipo, a depressão, ela se manifesta de diversas formas. E, tipo, quando a Diane, ela é mais explorada, eu vejo que eles tratam a depressão dela de um jeito muito bom, sabe? Tipo, com toda a confusão na cabeça dela e com os pensamentos e com a culpa e, sabe, tipo, quando ela fala daquele negócio de, tipo, ela querer fazer algo importante, porque senão todos os traumas dela seriam, tipo, em vão. Eu achei isso muito forte. Bom, aqui é o que a gente tocou pouco, né? Que foi o arco da Diane, que pra mim, assim, ela e o BoJack são os melhores arcos em questão de escrita, assim, tipo... Mais bem construídos ao longo de todas as temporadas. A última temporada eu não achei, como a gente falou, foi meio rushado o Todd, o Peanut Butter, mas ela eu não achei. Sim, não, ela teve bastante atenção, bastante... Uma coisa que eu acho muito interessante também, que é algo que não é recorrente em animação, é todas as mudanças de aparência que ela tem. Ela começa com o cabelo longo. Ela é que termina mais diferente, assim. Ela termina, e aí ela corta o cabelo. Tem um ganho de peso. Cabelo cortado, uma jaqueta diferente, que aquela jaqueta ela tá desde a primeira temporada. E pra mim, acho que a mudança mais radical é tirar a jaqueta dela. Sim, é uma vermelha. Sim. Então, tipo, isso é algo que... Primeiro, esse ganho de peso dela eu acho interessante, porque se você parar pra pensar em desenho animado, o gordo ou é caricatura, ou é tipo personagem engraçado. Sim. Mas não tem um personagem que engorda por um motivo X ou Y e que não é ridicularizado. Tipo, ela não é ridicularizada. Sim, por essa gorda. Ela ter engordado não é um motivo de demérito de nada. Não acontece, tipo assim, engordou. Isso, e também dá a entender que ela engorda muito pelo processo das drogas lá. Exatamente. Dos antidepressivos. Mas que também, anos depois, quando o BoJack sai da prisão, ela não tá usando mais e continua, assim. Então, Sim. tipo, às vezes foi uma escolha, né? Sim, a pessoa ganha peso e é difícil reverter, às vezes, essa situação, ou nem é... O pessoal nem liga pra isso. Sim, exatamente. E isso que eu acho interessante, que, assim, a Diane, ela é um personagem que, tipo, ela e o BoJack tem muitos paralelos, mas são muito diferentes em vários aspectos também. Sim. Tipo, a
a série começa com meio que o choque dos dois, né? Tipo, ela tem que escrever pra esse cara que ela acha desprezível, basicamente. Exatamente. E ela tem opiniões muito fortes sobre, tipo, ela é crítica à indústria. Olha que emoção. Morreu aqui o... A Diane, ela tem uma visão que ela é muito crítica à indústria. Ela não faz parte daquilo, ela não faz parte dos conglomerados, dos oligopólios, ela odeia aquilo. Ela não gosta dessa parada dos holofotes. Já o Bojack é um cara ultra narcisista, um cara que tá na máquina, um cara que se aproveitou da máquina. Exatamente. Mas mesmo assim, ambos acabam virando codependentes, né? E tem uma coisa assim, são meio que duas pessoas quebradas, só que a Diane sempre tentou utilizar esse lado quebrado dela, digamos assim, pra fazer uma transformação no mundo. Sim. Ela sempre teve essa ambição, digamos assim. E quando chega na última temporada, tipo, você lembra que teve a temporada que ela foi, largou o Mr. Peanut Butter e foi, tipo, servir de voluntário. Sim. Teve as paradas assim que ela fez, então, tipo, ela sempre teve essa preocupação. E na última temporada ela tava sempre tentando pensar numa forma de transformar essa depressão em arte, em atingir outras pessoas e tal. E ela precisava ser algo super sério e dramático sobre a vida dela e sobre ela. E até que chega um momento que ela escreve o detetive do shopping center lá, que é tipo meio... As aventuras da atriz. Exatamente, as aventuras do investigador lá, do comida, sei lá. Sim. E ela percebe que ela não precisa falar dela especificamente ou ter um tom sombrio para falar do que aconteceu com ela, do que ela sente, da depressão dela e tudo mais. Sim. Então isso acaba meio que sendo também sobre o próprio BoJack, se você pensar um pouco, né? Que é uma série que se trata de todos esses temas, mas em nenhum momento... É claro que ela é um pouco dark em vários momentos e tal, mas é sempre através da comédia, do humor também e tal. Então tem uma pegada assim. E é algo que fala muito sobre... Assim, se você é alguém que está aspirando a ser escritor ou roteirista, que você não precisa falar de você. Não precisa falar de você, exatamente. Se você tem um trauma, tem como você criar um personagem que é até naquele momento lá que ela tá com bloqueio, a personagem que ela criou fala com ela, tipo... eu tenho meus problemas, mas só o suficiente para as pessoas se identificarem. Tipo, é uma construção de personagem aquilo. Você tem que fazer um personagem simpático. Exatamente, você não é a vida que você tem que colocar ali no papel, né? É uma versão condensada da vida, digamos assim, que aí para você tratar de um certo tema. Sim. Que é o que o BoJack faz muito bem, inclusive, de vários temas, né? Esse do antidepressivo e tal, da depressão. A animadora do BoJack, Lisa Hallnut, eu acho. Eu não sei pronunciar direito o nome dela. Mas nos créditos ali provavelmente aparece. Ela é uma pessoa que, assim, quando você acompanha outros projetos delas, por exemplo, Tuca e Bertie, que é um projeto da Netflix, que a Netflix cancelou, infelizmente, porque eu achei muito bom. Ou até mesmo as tirinhas que ela fazia antigamente, você vê que ela tem Diane nela ali. Só que ela, obviamente, não é a Diane, né? Sim, ela não é a personagem exatamente. Tem como você fazer isso quando você é um escritor. E aí, eu acho muito massa que quando a Diane finalmente faz esse livro fictício, tem aquela cena lá com o filho do Guy, do namorado dela. Sim. Que ele fala, tipo, esse livro pra menina não sei o que. Mas aí, quando ele tá dando feedback, ele fala, eu acho que vai ajudar muito as meninas que tem baixa autoestima. Sim, ele mesmo se rende ali ao livro e tal. E, tipo, demonstra o impacto, né? Porque apesar de não ser um livro sobre... É um livro sobre isso, mas que se passa numa investigação, aventuras no shopping center. Então, isso demonstra o quanto que ela precisava sair um pouco dela mesma e do próprio labirinto da cabeça dela, eu acho, para ela conseguir chegar naquilo que expressava de fato o que ela queria passar para outras pessoas. Porque existe um processo... Você passar uma coisa que está na sua cabeça para outras pessoas, você não pode... Sei lá, você tem que condensar as ideias, você tem que sempre tentar concretizar isso. Ainda mais se o público-alvo dela era o infantil, era pra, tipo, garotas como ela, que teve uma infância e adolescência como ela, se identificarem, é melhor você fazer algo mais palatável, né, do que, tipo, algo ultra sombrio sobre... Exatamente, o que o BoJack tenta ser, apesar de todos os temas pesados que ele trata, ele tenta ser
palatável para nossa geração. Exatamente. Pessoal de 18, 20 anos e tal, que só quer ver uma série engraçada e acabou caindo no BoJack ali. Sim, e outra coisa, que é o seguinte, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que também existe uma má interpretação dessa galera com BoJack. Infelizmente. Tipo, eu não acho que é o interesse de quem tá escrevendo. Sim. Mas eu acho que tem uns moleque de 15, 16 que olha e fala, pô, o BoJack é parecido comigo, mano. E que se identifica e endeusa isso? Sim. Não sei se endeusa, mas que tipo, não faz nada também. Ah, entendi. Tipo, eu sou tipo o BoJack. Mas isso é normal também, né? Não dá pra você... Eu acho que é normal do jovem. Sim. Não dá pra você pedir também que a série vai mudar as pessoas, Não vai mudar o mundo. Sim. Eu acho que... Mas ela causa reflexão. Causa reflexão. Tipo, se você for... Mas você tem que estar aberto a isso. Sim, também, sim. né? Não, era isso que eu ia falar. Tipo, se tem... Eu fiz uma thread no Twitter lá das melhores cenas. Sim. E, tipo, teve várias cenas que eu pesquisei que nos top comments tinha, tipo... Pô, eu era um cara bem depressivo, que tava pensando em suicídio e tal, mas vi essa cena e pensei, pô, talvez eu tenha que ver as coisas de forma diferente. Isso é muito legal. É o poder que o audiovisual tem, né? É o It Gets Easier lá do... Exatamente. Que, tipo, eu acho que é meio... Uma visão meio pau no cu também da galera mais elitista falar, tipo... vocês têm que parar de endeusar essa série porque ela fala de depressão de uma maneira rasa ou... Mas, mano, assim, se ajudou alguém já tá bom, tá ligado? Sim, não, e se você quer menos raso que isso, você tem que ler um artigo aí sobre depressão. Tipo, é entretenimento ainda. Não dá pra você também tratar de todos os pormenores científicos da coisa. Eu acho que o BoJack, ele é até bastante profundo, assim, né? Sim. Na forma como ele trata E isso. só pelo fato de, pô, uma menina que tem um background completamente diferente da gente se identificar com isso e a gente também se identificar com a série já é algo que mostra que os caras escrevem muito bem, né? Exatamente. Que os caras e mulheres escrevem muito bem, os escritores em geral do BoJack escrevem muito bem. Vamos passar pro último áudio. O último áudio é do Raul. Fala, meus queridos. Então, dando minhas considerações sobre o final de BoJack, eu acho a segunda parte dessa temporada final muito massa. Eu acho que ela fecha bem as pontas soltas deixadas na primeira parte. Eu acho ela mais consistente narrativamente do que a primeira parte. Eu gostei bastante. E sobre o final próprio do personagem do BoJack mesmo, eu gostei, assim, que ele não morre, né? Mas porque foi meio que uma redenção, mas não redenção, assim. Acho que a morte seria um final muito bom, assim, pro personagem que é problemático como BoJack, assim, né? Apesar de gostar muito dele, assim, tem todos os problemas e, enfim, a série expõe bem esses conflitos do personagem e achei esse final mais justo, assim, com tudo que foi posto durante a série, né? E, para além disso, o final dos outros personagens, eu gostei muito do casal no final lá, Princess Carolyn com o Judah, que rendeu aquela cena da canção dele lá que é maravilhosa. O Todd, que é o meu personagem favorito, assim, também achei muito justo o final dele, gostei bastante. E da Diane, que tem aquela cena final, assim, dela com o BoJack, os dois, assim, se entreolhando, segurando durante muito tempo essa cena, assim, achei linda, assim. E, enfim, acho que foi um final muito justo, seria essa palavra mesmo, para todos os personagens e pra série. Acho que é um final que coroa bem tudo que a série representa e com certeza vai estar entre as melhores séries já feitas, assim. Acho que pra mim é uma das minhas preferidas. Enfim, acho que é um grande exemplo, assim, de escrita, assim, de comédia e de drama, assim. Acho que é um grande caso de sucesso.
Enfim, é isso. Primeiro, eu acho importante apontar que a gente tinha falado daquilo da punição, e ele fala exatamente isso, né? Que a morte talvez seria muito bom pro personagem na real. Sim. Porque ele não teria punição nenhuma na real. A punição dele seria a morte, mas ele não aprenderia nada com Exatamente. isso. Tipo, ele morre, mas e aí? Exatamente. Ele morre logo depois de ter sido desmascarado na TV. Exatamente. Não, e esse áudio dá o gancho pra gente falar dos 2 episódios finais, né? Sim. Que eu acho que foi o que encerrou, assim, de forma magistral, né? A série. E, tipo, o penúltimo episódio, que é o episódio que trata, a gente já falou um pouco, né? Sim. Acho que faltou a gente falar um pouco do monólogo da dança da Sarah Lynn lá. É a minha cena preferida, Que eu acho, do episódio. O Don't Stop Dancing. Dança. Que, tipo, não para de dançar e, tipo, aparentemente é uma coisa que o próprio BoJack falou pra ela, né? Que ela fala assim, na música ela canta, quando eu era pequena você me falou e tal. No Rockin' Around. Eu fui ver depois que eu tinha me esquecido disso. Mas quando eles estavam gravando lá o Rockin' Around, tem uma hora que ela trava pra fazer uma cena. Ele fala que, tipo, é o show business, você não pode parar de dançar, tá ligado? Exatamente. E ela levou isso pra vida dela, Sim. né? Porque a vida dela foi toda essa coisa de querer agradar os outros, de querer agradar as outras pessoas. E a vida dela foi dedicada totalmente a isso. E ela se deteriorou nesse processo, né? E depois, até depois da morte, a imagem dela continua sendo explorada, hipersexualizada, que é uma coisa que aparece, fica no off-screen, né? Sim. Mas que eles falam que ela ainda é propaganda, que coisa, enfim. Então eu acho que esse episódio fez muito jus ao personagem dela, também trazendo de volta. Eu acho muito massa também a cena da canção que mostra as fases dela, né? Começa com ela no piano, inocente. Sim. Aí ela solta o cabelo, vai pra uma parte mais eletrônica, desce um polidense. E aí no final, tipo, ela sozinha. Bad vibe total. Olhando pro abismo. Encarou o abismo olhou de volta pra ela e ela falou, é agora. É agora. E ela não cai de frente, né? Exatamente. Ela dá as costas e... Ela não quer olhar. Sim. Exatamente. Que também depois tem a apresentação da mãe do BoJack, que ela faz uma manobra ultra difícil lá, aí na hora de morrer ela fala, essa é a parte fácil. Que eu acho muito foda também. Realmente. E aí a gosma preta puxa ela, assim. Sim. Caramba. E o próprio fato do pai do BoJack ser o secretariat, né, que a gente tava falando. Que é uma coisa assim, diz muito sobre a relação dele com o pai, né? A ausência dele ali naquele momento. Fala muito também, eu acho. Tipo, talvez ele já tava morto o BoJack muito antes, né? Sim, que foi, sei lá, não foi pra ele uma figura paterna como foi o próprio secretário. Sim. Então isso o secretário, na verdade, o secretário que tá ali é meio que uma mistura dos dois. Porque ele escreve um poema, que o pai dele era escritor. Sim. E, tipo, ao mesmo tempo é o secretário, então dá uma... Tem uma hora que eles conversam numa marquise lá que o secretário já até fala, bom, eu vou falar como seu pai, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Aí ele dá o conselho lá pro... Mas é isso mesmo, é tipo... Ele vê o secretariat como uma figura paterna. Aí naquela sequência onírica, tá o secretariat como idealização e nos momentos que ele interage é o pai dele, né? Sim, exatamente. Que ele até fala, eu queria ter conversado com você mais vezes, talvez se eu tivesse conversado com você mais, as coisas teriam sido melhor e tal. Sim. E pô, uma coisa que o Raul fala aí no final é literalmente a cena final, né? Sim. Que é aquele constrangimento do BoJack. Silêncio constrangedor ali. Que eu acho que dá muito a medida do que... Eu achei triste, teve gente que achou wholesome aí. Sim. Eu achei meio triste, bad vibe, assim, porque mostra que, tipo, os dois estão bem, os dois estão vivendo uma etapa nova da vida que não é exatamente um mar de rosas, mas, tipo, eles estão meio que encaminhados, os personagens. Mas a perspectiva deles continuarem se falando é mínima, eu acho, depois daquele encontro ali. Então, eu acho agridoce, talvez seja a palavra. Porque, assim, a série, ela mostrou sempre uma ligação muito forte entre os dois, né? Sim. Apesar de ter sido tóxica em alguns momentos, mas sempre mostrou uma ligação muito forte entre os dois, apesar deles serem diferentes também.
E o final eu enxergo ele de tipo, da seguinte forma. Eles percebem que não dependem mais um do outro. Sim. E tipo, isso é libertador, mas tipo, pra gente é meio chato, porque a gente viu os dois personagens, a gente gosta dos personagens, a gente quer que eles continuem juntos como amigos e tal. Mas assim, pensando numa maneira, tentando entrar na cabeça de cada personagem, acaba sendo libertador, né? Sim. Que eles Ela pensam. não ser mais responsável, porque ela também fala que Sim. recebeu a ligação e ficou em choque e tal. Sim, Tipo, como eu posso ser responsável por uma pessoa que tá em outro estado e, Sim. enfim. E aquilo ali foi, ela ficou com raiva dele e tal. Uhum. Então, realmente é uma necessidade de você se desconectar também. Tipo, nem toda relação dá pra você manter, né? Sim. É uma coisa que E faz assim, parte da vida. você não é responsável pela felicidade dos outros, né? Exatamente. É algo que é difícil de crer às vezes até. Porque às vezes você namora alguém que Sim. tá mal e você fica mal também por não conseguir ajudar, mas tipo, só a pessoa é responsável. Exatamente. Não, Cada um isso. tem a responsabilidade de correr atrás. Não que você não possa ajudar, né? Sim, Mas essa questão mesmo, tipo, não dá pra você fazer pela pessoa, não dá pra você mudar a pessoa. Então, a Diane nunca ia conseguir consertar o BoJack sim, e ela nem deveria tentar. E acho que isso que fica pra ela no final das contas foi o que levou ela a ficar tão em choque com aquela ligação Sim. dele no que ela foi a pessoa em que ele pensou pra pedir socorro, uhum, né? E ela é uma pessoa que estava com depressão, tomando Sim. antidepressivo e tendo que lidar com os próprios demônios dela que também. talvez nem lembrava mais que do BoJack assim, tipo, Sim, eles não se falavam. A Sim. série até seguia em paralelo com a Diane, mas se você pensar os personagens, eles só naquela apresentação da universidade que ela Sim. foi, que eles se encontraram. eles se encontraram, mas fora isso, Cada um no seu caminho. Assim. exatamente. Exatamente. Eu acho até que, por exemplo, a Princess Carolyn poderia ser uma personagem que poderia ajudar muito mais o BoJack nessa situação, mas Uhum. emocionalmente o vínculo dele maior é com a Diane. Sim, Então isso que fica claro, assim, eu acho que é uma coisa que esse final, por isso que é agridoce, né? Que Sim. dá essa medida de que eles provavelmente nunca vão ficar juntos, sim. né? Que também, era meio que desde a primeira temporada, os dois no telhado lá conversando. Uhum. E terminou dessa Espelhado, forma, né? Exatamente. E Com um signo muito interessante, que é a questão das estrelas, né? Que é o que aterrorizava o BoJack do planetário. Então termina com ele meio que em paz com o cosmos, digamos assim, que foi toda a situação que ele se meteu sim, com a Sarah Lynn e tudo mais. Então ele já está, digamos assim, curado do trauma. Ele já pode começar de novo, começar do zero. sim. Não que ele não possa errar e virar o unicórnio galudo Sim. e E continuar fazendo tudo errado Sim. de novo, porque isso pode acontecer, né? Mas a série dá indício de que tá encaminhado. Sim. E tipo. Eu acho que é isso na real. Não sei se tenho muito a acrescentar. É isso. E a questão do Todd, a cena do Todd eu acho muito legal, que tem um momento meio Sim. metalinguístico, assim, que ele fala assim, as pessoas podem ter a interpretação que elas quiserem e tal. Sim. Tipo, ele fala uma música lá que não tinha nada a ver e Sim. tal, e turn yourself around. E aí, Ciranda, cirandinha, né? exatamente. Vamos todos cirandar. Pode dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Que aí é ele tipo, fala que você isso tem que mudar e É. tal. Mas tipo, não é a intenção, mas fosse. Então, basicamente é isso. O BoJack, o pessoal falando, ó, vocês tiram disso o que vocês quiserem, Sim. o que vocês acharem melhor. Então, acho não precisa fazer Exatamente. 1 milhão de vídeos. de teoria. É Deixa verdade. as pessoas terem as próprias interpretações, né? É verdade ou não que ele. Sim. Isso é algo que cria uma cultura de galera que não tenta achar sua própria interpretação da parada. Porque, tipo, a pessoa termina BoJack e fala, meu Deus, tem que entender BoJack. Sim. E aí, em vez dela parar 5 minutos e pensar, ela vai ela procurar um pesquisa vídeo. BoJack Explained. E Exatamente. aí vai lá ver. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso ainda Esse é no um outro podcast. tópico. Outro tópico. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas, no final, assim, fazendo um resumo, pra mim é um 9/10, assim, no geral. Sim. Eu não lembro de ter uma temporada inteira que foi mais ou menos. Eu lembro de episódios mais ou menos. Sim, tem alguns episódios um pouco mais fracos. Eu acho que teve uma outra temporada ali no meio. Talvez aquele arco que ele tava interpretando o Secretariat, mas não foi ruim também. Então, aí é que tá, tipo...
Eu acho que teve certos arcos de personagens que foram mais fracos em algum momento. Sim, Tipo, o Todd teve um momento que não souberam bem o que fazer com ele. exatamente. Mas assim, no geral, no apanhado geral, todas as temporadas tiveram consistência. Sim, tiveram consistência. Você consegue, em cada temporada, você consegue tirar 2 episódios e você fala, caralho, Exatamente. esses episódios são fodas. Sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que falhou em alguns arcos pontuais só, mas no geral manteve ali o nível, realmente. Tá certo. Qual seria a sua temporada preferida? Vixe, difícil, eu vou ter que reassistir. Mas uma que me marcou bastante é a segunda. Que tem o lance com a... Que ele vai... Que é o do... You Gotta Do It Every Day e tal. Que termina sim. com o macaco. Que é o que ele quase comete o ato de pedofilia e... Essa é a terceira ou a segunda? É a segunda. É a É a segunda? segunda. Então, realmente essa eu gosto também muito. Que é quando... É a primeira vez que entra aquilo do... Porque como a gente falou, a primeira temporada ela é um pouco mais leve, tentando fisgar o fã de Simpsons, Family Guy, etc. Sim, E a segunda temporada ela já começa mostrando tipo o que vai ser a série. exatamente. Que é um cara quebrado tentando se recuperar desesperadamente, que comete um monte de erro, que é escroto com mulheres e tal, e tipo... Essa temporada inteira é tipo um eye-opening assim do que é a série, né? Exatamente, eu acho que o final da primeira temporada, já aquele penúltimo episódio que o BoJack Sim. tem uma bad trip lá com Sim. a Sarah Lynn, eu acho que já dá uma medida do caminho que a série vai tomar, mas realmente ela embarca na parte da segunda, né? Essa vai com força total. E é tipo, por isso que eu falo que é muito consistente, porque tirando a primeira temporada, sei lá, a primeira metade da primeira temporada, não tem momentos muito baixos assim. Sim. Porque, por exemplo, uma série que eu acho que tem temas semelhantes, não iguais, é Mad Men. Só que Mad Men é série de época e tal. Só que ela tem 7 temporadas. E tem uma temporada em específico, a sexta, que eu acho abaixo das outras no geral. Em BoJack Sim. pra mim não existe isso. É verdade, não tem uma que salte os olhos assim, se fala, essa foi mais fraca. Sim. É verdade. Manteve o nível ali e... A temporada anterior a essa tem todo o lance do passado da mãe dele. Aí, pô, tem muitos arcos memoráveis, assim. Eles sempre souberam o que fazer com... Porque podia ficar maçante, né? Era algo que eu falava, que tipo, pô, se for sempre o BoJack querendo se recuperar e... Sim, vai ficar chato. A gente ficava um pouco preocupado também com a questão de virar um fetiche, né? Da gente ver Sim, gostar de ver o BoJack sofrendo. sim. Mas eles evitaram isso, né? Sim. Eu acho que deram uma... Que é algo que no Don't Stop Dancing lá, é uma reprise, né? Tem antes com a Gina cantando na 5ª temporada. Você lembra disso, não? Não me lembrava. Eu reassisti um pedaço da 5ª temporada com meu pai e tem ela cantando. Naquela sequência que ele enforca ela canta antes. Faz tipo um musical da Broadway e tal. E aí tem um momento que ela fala: se você tá triste, por que não usar sua tristeza como uma marca, algo pra vender? E aí, tipo, eu acho que é meio que os próprios escritores do BoJack vendo que, tipo, a gente meio que faz isso sem querer. Sim, Tá ligado? e é uma coisa que é pra tomar cuidado, Sim. é verdade. Acho que é isso, né? É isso. Acho que Assistam BoJack. assistam o BoJack e voltamos aí com mais Sim. uma programação. O pau no cu de quem fica fazendo o final explicado, Com todo respeito. com todo respeito, mas foda-se. Mas foda-se. Ninguém se importa com a sua explicação. Você tem que discutir sobre as coisas, não falar, é isso. De acordo com Sartre, o BoJack tá na prisão. Tá É diferente quando você pega os ensaios assim dos caras que eles fazem, tipo, vou analisar um aspecto e tal, mas Sim. o cara que o final explicado do Sim. BoJack, aí você 40 coisas que você não percebeu. não dá pra você levar a sério. 10 easter eggs. Aliás, tem um easter egg muito bom dessa temporada, que é daquele filme do Howard Hawks, que é o His Girl sim. Friday, dos His dois Girl Friday, detetives, sim. e que a detetive vai casar e tal. Sim. Esse filme Que é é bom uma, também. que é uma referência longe, né? Sim. Tipo, o BoJack Não sempre é uma faz referências referência- pontuais, mas aí o Mas cara pegou um eu acho fundo- que isso faz as pessoas pesquisarem É. e acaba trazendo à tona. Então, às vezes, é uma coisa que é Sim. tipo uma homenagem mesmo, né? O cara que aqui. Por isso que, às vezes, ela pega um telefone antigo. Exatamente, e fica falando daquele jeito Sim. rebuscado, aí a irmã dela fala, por que você fala assim? A gente Sim. é do Kansas, você fala assim. É muito foda. É. E...
Se inscrevam no canal, agora a parte pau no A cu. parte do jabá. Se inscrevam no canal, a Caramelo vai produzir muito mais coisas, vai ter vai continuar tendo Sem Verbo Irmão, vai ter o Sem Pausa Irmão, que é um programa onde eu jogo videogame com as personalidades aí e tento tirar algo divertido, interessante da entrevista. E é isso, mano. É isso aí. Ali embaixo vai estar as redes sociais. Eu sou @CaimoraMC. Não preparei essa parte, esqueci de arroba. Vai estar lá embaixo. Vai estar lá embaixo. E aí botem também @caramelo.prod ou @caramelorecords. Um é a nossa gravadora, o outro é a produtora audiovisual. Tá os dois lá no Instagram. Falou. É isso. Nós.